Que o teu nome seja glorificado nesse dia, que o Senhor possa falar aos nossos corações e possamos crescer e avançar em conhecimento, em graça do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos ensine a contar os nossos dias e para que nós possamos, Senhor, adquirir esse coração sábio. Senhor, nos revista com teu Espírito Santo, com fogo. Pedimos uma blindagem no poder do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Precisamos de ti, Pai. Precisamos do teu poder, precisamos da tua unção, precisamos, Senhor, em nome de Jesus, sermos cheios da tua presença, da tua essência, da tua verdade, Pai. Que nós precisamos, nós carecemos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que sobre as nossas vidas o Senhor possa, Deus, trazer o escape, a cura, a recompensa em nome de Jesus. E nós, nossa família, nossos bens, ministério, até mesmo animais, tudo que se relaciona conosco, o Senhor, está debaixo do sangue de Jesus, inacessível, inatingível, Senhor, pelo mal. E nós proclamamos em nome de Jesus, Senhor, que nós dependemos do Teu Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, que nós sejamos guardados, selados, totalmente, Senhor, contra toda investida do maligno, e que o Senhor possa limpar os nossos ouvidos, Senhor, de toda distorção, e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, sermos atingidos em cheio pela Tua palavra, e clamamos, Senhor, pela Tua manifestação, Senhor, pela Tua glória, em nome de Jesus, em nós, sobre nós e através de nós. Amém, e amém, e amém. Amém, queridos? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos sobre unção, sobre dons, sobre talentos e sobre ministérios. Amém? Atentos? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ah, glória a Deus. Queridos, eu vou compartilhar aqui a minha tela com os irmãos. Deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer aparecer. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Vou aumentar aqui que fica melhor para a gente ver, né? Amém, glória a Deus. Queridos, nós começamos ali na semana passada, nós fizemos uma introdução a respeito do ciclo ou desse circuito que nós precisamos percorrer para exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então nós perguntamos ali acerca de chamado, acerca de ministério, acerca de unção, habilitação e constituição. Como é que funciona esse negócio todo aí? Então, quando nós falamos acerca de chamado, né, nós falamos que é o que Deus confia a uma pessoa, ou a sua vocação, ou o plano específico para que nós possamos realizar o propósito dele aqui na Terra, ok? Então nós falamos sobre essa expressão de que, bíblica, né, de que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quando é que eu me torno escolhido? Quando todos são chamados ali, né, ou muitos são chamados, mas muitos estão embaraçados nos negócios dessa vida. Então nós vamos ver isso mais lá à frente, 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, ninguém que milita embaraça com os negócios dessa vida para agradar aquele que o alistou para a guerra. Então existe uma coisa chamada funil do chamado, né? Então a gente chama carinhosamente, que é o quê? Quando eu sou chamado por Deus, vai vir um monte de coisa para te despistar, para te desafiar a desistir.
E aqui é que tá, irmãos. Muitas vezes nós ficamos amargurados com Deus, ficamos amargurados com líderes, mas muitas vezes é Deus treinando a gente, é Deus nos provando, é Deus nos impulsionando. E aí, esse é um risco. Muitas vezes nós ficamos aborrecidos com as pessoas, quando na verdade é Deus tratando. Você lembra de Davi? Absalão estava ali naquela questão da perseguição, passou por algumas outras situações similares, e o que ele falou, opa, peraí, pode ser Deus me provando, e é bobo nada, né? Deixa Deus fazer. Então ele tinha várias oportunidades de agir pela justiça própria, mas decidiu permanecer em Deus. E nós falamos sobre essa expressão de produzir muitos frutos. Nisso nós glorificamos o Pai, que nós damos muito fruto. Que tipo de fruto é? O caráter de Cristo nas nossas vidas, as boas obras, novos discípulos, né? São pessoas que, através da fé que nós desenvolvemos em Deus, em Cristo Jesus, nós fazemos discípulos, formamos Cristo em outras pessoas. A vida espiritual profunda e constante, e também isso vai revelando, é como um sinal de que estamos vivendo a vontade de Deus. E aí, aquilo que eu passo, aprendo, isso vai gerar um nível de testemunho, e aí eu vou transferir, eu vou transmitir. Entenda, queridos, Deus não te chamou apenas para ser um esquentador de banco de igreja profissional. Deus te chamou para um propósito. E o propósito principal ali é, principalmente, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para manifestar a sua glória. E aí, nós temos que entender e atender o nosso chamado. Uma ligação, ela só vai virar uma comunicação a partir do momento em que eu atendo esse chamado. Então, nós fomos chamados aí para uma comunhão com Deus e para servir os nossos irmãos em amor. Amém? Falamos sobre a questão do ministério, falamos um pouquinho sobre unção, falamos sobre habilitação e falamos sobre constituição. O chamado é, de fato, é Deus te chamando, você vai passar por esse funil, esse filtro, e aí, se você não ficar embaraçado com os negócios dessa vida, seja as distrações da vida, seja as feridas, seja o medo, o complexo de inferioridade, você passa agora a servir. Só serve, irmãos. Só vai para ministério quem amadurece. Entenda que enquanto nós somos irmãos, começamos o nosso propósito, a nossa caminhada com Jesus, né, confessamos com a boca, cremos com o coração, e somos salvos, agora começa um propósito de ir para a cruz, de quebrar a carne, de tomar a cruz e seguir Jesus. Primeiro, nós chegamos diante do Senhor para Ele resolver um problema, um buraco na nossa vida. E depois, não faz sentido mais nós ficarmos nisso. Eu vou seguir Jesus porque eu quero as bênçãos. Não. Você vai adorar a Jesus, você vai adorar o Senhor pela beleza da sua santidade, porque você o ama, porque você quer estar perto, você quer refletir a glória dele. É por isso. Não pelas bênçãos. Se Deus quiser derramar bênção, amém. Se ele não quiser derramar agora, amém. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Falamos sobre a questão do chamado. Onde é que eu descubro o meu chamado específico? Vá servir, foco difuso, você serve aonde precisa. E entenda, você vai generalizar, ou seja, vai se envolver com o máximo de coisas possíveis. Depois, isso vai embaralhar, né? E depois você vai eliminar, ou seja, vai trazendo clareza acerca daquilo que Deus te chamou. Muitas vezes, irmãos, vai começar com algo que você não gosta.
Entenda, você não pode fazer só o que você gosta. Ah, eu não tenho paciência com criança. Talvez Deus quer trabalhar isso em você, quer desenvolver isso em você, para que você, de fato, seja alguém que se posiciona. Qualquer área que o Senhor te colocar, qualquer coisa que vier à sua mão, faça. E o Senhor te capacita. Amém? E aí nós falamos aí, o ministério é servir, a unção te capacita. E à medida que eu vou agindo com a unção que Deus me deu, isso vai me habilitar. Ou seja, por exemplo, eu fui chamado para pastorear. E aí, durante um período, eu vou pastorear, mesmo sem ter um título. Mas o Senhor vai derramando um revestimento, vai te capacitando. Você já vai manifestando essa inclinação, esse, vamos dizer assim, essa vocação. E daqui a um tempo vem o que? A habilitação. Agora eu sou alguém que pastoreia e tem uma habilitação. Entenda? Imagina que você foi chamado para tirar uma carteira. Carteira de motorista. Juntamos alguns irmãos e pagamos a sua carteira de motorista. Beleza? Você aceitou passar pelo processo? Então agora você já não é mais um chamado a tirar a carteira. Agora você é um escolhido. Porque outros poderiam aceitar, mas você aceitou. A sua vaga poderia ser de outro, mas você aceitou a vaga. Tá claro aí, gente? Beleza. Os irmãos juntaram um pouquinho, pagaram a sua carteira. Beleza. Agora você vai ter que fazer as aulas. Os irmãos não vão poder fazer a aula por você. Quem te escolheu não vai, né? E quem te chamou não vai fazer por você. Você vai fazer a aula. Você vai fazer o teste. Então você tem o teste psicotécnico. Você tem o teste de saúde. Você tem o teste prático. Ou seja, pegar no volante, colocar a mão na massa. E depois você tem uma prova. Entenda, irmãos, todos aqueles que vão exercer ministério, todos aqueles que vão atender o seu chamado, vão passar por testes rigorosos de qualidade. Como é que eu faço para colocar um carro para andar? Vamos supor, eu não posso simplesmente desenhar um carro, colocar uma rodinha, colocar um motor, fazer um negócio e soltar ele no mercado. Não, queridos. Ele vai ter que ter testes rigorosos, o motor vai ter que rodar até ficar vermelho, o freio vai ter testes de impacto, vai arrebentar o carro todinho, até sair uma versão totalmente confiável e totalmente segura. Se para carro, se para alimento, se para objetos, existem testes rigorosos de qualidade, de controle de qualidade. Irmão, você acha que Deus vai soltar um homem e uma mulher para fazer besteira no nome dele? Não vai não. Não vai mesmo. Entende? Apesar de que tem uns que ignoram o, os limites que Deus estabelece para a proteção dessa pessoa, e chega um momento que Deus solta essa pessoa, faça o que você quiser. Entende? E hoje eu quero falar um pouco sobre unção. Quantos querem aprender um pouco mais sobre esse tema?
Glória a Deus, nós vamos aprender sobre esse tema. Quem é, gente? Só Tati se quer aprender? Essa hora é muito importante que você desse um glória a Deus, falasse alguma coisa, desse um mortal de costas, triplo carpado de ponta cabeça, misturasse um glória a Deus com aleluia aí. Irmãos, como esse tema, é um tema difícil de falar, sabe? É um tema difícil de falar, mas nós temos que falar, gente. Nós temos que desmistificar e nós temos que aprender, amém? Papel e caneta na mão, todo mundo aí? Entenda, transforme e transfira. Anote tudo, irmãos, para você entender para obedecer e para frutificar aí. Então, vamos lá. O que é unção? O que é unção? Só para fechar aqui o assunto, irmãos. Lembra lá do carro, da habilitação? Pagaram para você foi chamado, aí você aceitou o convite. Agora você aceitou o convite de tirar a carteira, aí você agora é escolhido. Aí você é escolhido, agora vai passar pelas provas. Primeira prova, teste psicológico. Segunda prova, teste físico. Terceira prova, teste prático. Depois você passa pela prova final. Não foi aprovado? Volta e faz de novo. Volta e faz de novo. Volta e faz de novo. Não passou? Volta para o final da fila e começa tudo de novo. É assim, irmãos. Aí, passei, agora eu sou habilitado. E uma vez que eu fui habilitado, agora eu preciso permanecer constituído. O que, que isso significa? Se eu fizer besteira no trânsito, o que, que vai acontecer? Fala aí, gente. Mesmo sendo habilitado, um de cada vez. Multa. E se eu ficar levando multa toda hora? Suspensão da carteira. Ministério é assim, gente. Unção é assim. Prisão, multa, suspensão da carteira. Então tem que cuidar. Então, para você chegar como Paulo, né? Completei. Como é que é? Combati o bom combate. Guardei a fé, né?
completou a carreira. E aí, agora se você não pega nenhuma multa, durante todo um ano, você é fiel, vai vir um parabéns para você. Eu não sei se tem alguns estados que você ganha desconto. Enfim. Vocês entenderam, irmãos? Que não é essa questão é chamado, ministério, quer servir, você começa a servir, aí você vai sendo ungido, aí você, através da unção que o Senhor te dá, ele vai te capacitando, aí você é constituído, ou seja, pega a carteira. Entenda o seguinte, irmãos, vamos lá. Isso se aplica também a ministério. Vamos supor, aprendi isso com o meu pastor, o apóstolo Éder. Geralmente, é difícil ele ungir alguém diretamente. O que ele faz? Ele separa alguém para o ministério e durante um ano essa pessoa vai ficar em observação e vai dar fruto. E dependendo dos frutos que essa pessoa deu, o que ela faz? Depois ela é efetiva, ou como é que é o nome? Efetivada para o ministério. Exemplo, alguém foi separado para o pastoreio. Então, durante um ano, essa pessoa vai rodando, rodando, vamos observando, 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 observando. Daqui um ano, é efetivado. Ele vai exercer o pastoreio, vai ter a unção de pastor, entende? E aí, apostólico também é a mesma coisa. Separa para o apostólico, libera para poder fluir no apostólico, e aí vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Daqui um ano, libera oficial. Porque, irmãos, qual é o sentido de você liberar uma pessoa só por um título? Tem gente que pega um título, sai doido, fazendo besteira. Você tá entendendo? Então não é título. Para que título? Tem que ser funcional no reino. Tem que funcionar. Esse negócio de ter só título e não funcionar, não funciona. Não funcionar, não funciona. Entendeu? Então vamos aprender aqui o que é unção. Unção é um revestimento de Deus, é um revestimento sobrenatural dado por Deus, te capacitando a fazer algo para Ele, no poder e na força dele. É um revestimento sobrenatural dado por Deus, te capacitando a fazer algo para Ele, no poder ou na força dele. O que mais que é unção? É a medida do poder de Deus que ele derrama na vida de um vaso. Amém? O que mais? É um ato consagratório para uma pessoa
exercer uma função ou ministério com mais eficácia, excelência, qualidade e autoridade. Então, é um revestimento sobrenatural dado por Deus, te capacitando a fazer algo para Ele no poder e na força dele. Dois, é a medida de poder que Deus derrama, de poder de Deus que ele derrama na vida de um vaso. Três, é um ato consagratório para uma pessoa exercer uma função ou ministério com mais excelência, com mais eficácia, com mais qualidade, com mais autoridade. Amém? Então, isso é unção. Então, nós vamos ver o seguinte: quem foi ungido na Bíblia? Irmãos, existe um negócio chamado lei da primeira menção na Bíblia, que quando você vai estudar a palavra, você vai ver a primeira vez que essa palavra aparece, e geralmente ela traz uma tonalidade, uma essência para aquela palavra. Entende? Principalmente quando nós vamos nos originais, vamos ver a essência da palavra ali, principalmente no miúdo, né? Você vai entendendo que quando nós vamos estudando com simplicidade e profundidade, você vai ver lá que tem a palavra literal, traduzida, você tem a palavra no original, né, ou próximo ali, que é a palavra no grego, quando é o Novo Testamento, e no hebraico ou aramaico, quando é no Antigo Testamento, e você vai ver o que, que aquela palavra significa. E geralmente tem os dicionários bíblicos, que é o Strong, outros dicionários aí mais recentes. Beleza, e você tem e aí, à medida que você vai descendo ali, né, na compreensão, você vai vendo como que aquela palavra ela ela sai de outra palavra, ou seja, essa palavra deriva de outra, entendeu? Como, por exemplo, um, Adão, vermelho. Quando nós vamos para o original, nós vamos ver lá Adão, Edom, sangue, vermelho. Tudo parece, uma sai de outra. Interessante, né? Enfim, aí quando nós vamos entendendo a palavra, nós vamos ver a formação daquela palavra. Cada letra tem um significado e cada letra tem uma figura e cada letra representa um número. É doido, né, cara? É um negócio assim extraordinário. Então, quando nós vamos vendo a essência, na simplicidade e na profundidade, nós vamos vendo o que, que significa cada coisa. Enfim, a primeira coisa ali é a primeira menção, a segunda menção, a terceira menção, a última menção. Como que ela vai seguindo aquela mesma palavra e o significado dela lá na frente. E uma das coisas que nós vamos entendendo ali, dentro dessa questão das menções da Bíblia, né? Nós vamos ver quem foi ungido
Então você tem Antigo Testamento, Novo Testamento. Só para que nós vamos vendo que é continuidade, né, irmãos? Não tem, assim, essa coisa, né? A Torá, Tanar, os proféticos e a Torá, né, que é os Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você tem a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Enfim. Então, no Antigo Testamento, quem era ungido geralmente? Então, você tem 3 categorias, 3 classes de pessoas. Não vou colocar categoria aqui não. Então, quem era ungido? Então, eram profetas, sacerdotes, reis e sacerdotes, e sacerdotes. Basicamente é isso, né? Então, dentro do contexto veterocanônico, testamentário, nós vamos ver o seguinte: a unção era feita do azeite de oliva e destinada a 3 classes de pessoas que recebiam a unção. Então, era uma representação do Espírito de Deus se apoderando de alguém, capacitando eles a exercer algo. Então, o profeta, para que ele desempenhasse a sua função, seu ministério, com mais eficácia, excelência, com qualidade e autoridade, você tinha os sacerdotes e você tinha os reis, 3 classes. E no Novo Testamento, queridos, nós vamos ver Jesus. Nós vamos ver os seus apóstolos. A outra coisa aqui também, irmãos, que era ungido, separado, alguns mobiliários. Então você tinha ali alguns mobiliários, alguns elementos, alguns objetos consagrados a Deus, separados a Deus. Não eram objetos comuns. Amém? Então, no Novo Testamento, Jesus, os apóstolos e os crentes, normal. E os crentes? Onde que nós vamos ver isso? Então, Jesus, irmãos, nós vamos ver lá, Lucas capítulo 4, Lucas 4, se não me engano, acho que é a partir do verso 18. Lucas 4, 18. Você vai ver Jesus ungido, né? A unção sobre Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Para quê? Pregar o evangelho, curar os quebrantados, ou seja, os traumatizados de coração, anunciar liberdade aos cativos, recuperação de vista aos cegos e libertar os oprimidos e anunciar o tempo do jubileu, que é, na verdade, que é o tempo do perdão, da liberação das dívidas. Amém? Os seus apóstolos também eram separados para o ministério. E você vai ver uma coisa muito interessante, quero que você acompanhe comigo, algo muito interessante, que é destinado aos
crentes. Vamos ler lá em 1 João, capítulo 2, verso 20. O que está escrito lá? Vou pegar aqui. Então aqui, ó, tá falando aqui, ó. Mas vós tendes a unção do santo. O que isso significa, querido? Aqui está vendo o quê? Com S maiúsculo. O que isso significa? Aqui está falando de Jesus. Quem é o santo? Aqui está falando de Cristo. Então, para o crente, o que tem? Você tem a unção de Cristo. Entendeu? A mesma unção que Deus deu para Jesus, Jesus pega a mesma unção em essência, em natureza, em qualidade, em potencialidade, em excelência e compartilha com a gente, com cada cristão. Mas aí, pastor, como é que eu recebo essa unção? Antes da gente aprender como que recebe essa unção, nós vamos entender primeiro a finalidade da unção. Amém? Os irmãos aqui se arriscam. Eu quero que os irmãos participem aqui com a gente. A dizer qual a finalidade da unção. A finalidade da unção. Separar? Quem mais? Arrisca aí. Vamos participar, gente. Não tenha medo. É só nós aqui. Acessar o reino espiritual? E que mais? Nós vamos entendendo o seguinte: finalidade da unção. A unção, na perspectiva bíblica cristã, tem várias finalidades, todas ligadas ao propósito de Deus na vida do indivíduo e da comunidade. A palavra unção está relacionada com o ato de derramar óleo sobre alguém, como símbolo de consagração, capacitação e separação. Então, quando nós falamos assim, o contrário, por exemplo, do santo, não é profano, é comum. Quando eu falo que algo é santo, algo é separado.
dos demais. É diferente, é separado. Então aí? Então, primeiro ali, consagração a Deus, a finalidade, consagração a Deus. Então, onde é que a gente tem exemplo ali? Os sacerdotes, os reis, o sacerdote, Êxodo capítulo 28, verso 41, os reis em 1 Samuel capítulo 10, verso 1, e capítulo 16, verso 13, e, e vai falando sobre a questão dos profetas e dos reis. Amém? Então, ser ungido, dentro desse contexto aqui, estamos falando de ser separado para Deus para uma missão específica. Amém? A segunda finalidade, a capacitação sobrenatural. A capacitação sobrenatural. Então, nós vamos ver Isaías capítulo 61, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Nós vamos ver em Atos capítulo 10, verso 38, que diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, unção capacita, a pessoa com poder divino para cumprir um chamado. Vamos colocar aqui as referências. Vou colocar aqui outra referência. Amém? Terceiro, autoridade espiritual. Terceira finalidade, autoridade espiritual. Então, a unção confere autoridade espiritual diante de homens e de demônios. Ou seja, no mundo espiritual. Então, Lucas capítulo 10, verso 19, diz que eis que vos dou o quê? Autoridade. Exousia, autoridade. Então, a unção legitima o ministério e o torna o quê? Eficaz. No momento que eu estava estudando um pouquinho sobre esse tema da questão de unção, tem um material de um pastor muito abençoado. Ele chama Vladimir Savchuk. Ele é um ucraniano, né? E os materiais dele são em inglês. E eu gosto ali porque tem uma didática muito bacana ali, muito simples, né?
E uma das coisas que ele falou ali, ele falou o seguinte, achei muito interessante, gente. Sem unção, o nosso chamado é perigoso. Com unção, você se torna perigoso. Sem unção, o nosso chamado é perigoso, se torna perigoso. E como é que você vai combater e vai destruir algo maligno na força do próprio braço e sem unção? Sem um revestimento de Deus que te capacita a fazer isso. Não tem jeito. Então, sem unção, o nosso chamado é perigoso. Com unção, você se torna perigoso. Então, nos dá o quê? Autoridade espiritual. Quando nós vamos entendendo ali, por exemplo, né, como os apóstolos andaram nessa questão da unção, né? Então, Jesus não queria que eles tentassem começar a sua missão até que eles fossem revestidos de poder do Espírito Santo. Lucas, capítulo 24, verso 49, está falando um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, fala o seguinte: eis que eu vos envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, aqui fala dessa questão de Jerusalém, e eles estavam num momento similar a esse que nós estamos aqui. Nós estamos entre o período da Páscoa até chegarmos a Pentecostes. Nós temos ali um período de 50, 49, 50 dias, que ali representa, o Pentecostes representa a descida da palavra, da Torá, né, das 10 palavras. E aí, desse período até o outro, há um costume de fazer uma reflexão profunda acerca das decisões, das ações, das atitudes, e ir se limpando e se preparando até que do alto eles fossem revestidos de poder. Não era apenas uma reunião onde eles oravam, não, era uma reunião onde eles constantemente se alimentavam da palavra, constantemente confessavam os seus pecados, se arrependiam, confessavam, se limpavam, para quando chegasse nesse dia, nessa marcação, o Senhor liberasse algo. E exatamente nesse período que nós estamos, na contagem do Homer, na contagem dos dias até chegar a Pentecostes. Amém? Então, por exemplo, a palavra grega para poder é dunamis, que significa poder em ação. Então, literalmente, significa uma força poderosa. Então, a palavra em português para dinamite tem origem dessa palavra grega. Forte, hein? Então, autoridade espiritual. O que mais? Romper jugo de opressão ou jugo e opressão. Onde é que eu vejo isso? É, Isaías capítulo 10, versículo 27 vai falar sobre isso. Que a unção, por causa da unção, o jugo será despedaçado. Ou o jugo será despedaçado por causa da unção. Então, a questão da unção, ela vem com essa finalidade também. Já viu quando algo é usado para mais de uma coisa?
É um canivete suíço, né? Ou celeste, né? Muitas. Então, a unção também, ela traz cura. Cura. A unção também está ligada ao ministério de cura. E aí nós vamos ver a referência de Tiago capítulo 5, verso 14, que diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E ele fala sobre eles serão curados. Fala alguma coisa aí, crente. Pelo amor de Deus, tá silencioso demais esse negócio aqui, ué. Estão entendendo, gente? Tá tranquilo aí? Tá beleza? Podemos continuar? Então nós estamos mergulhando aqui, irmãos. Capaz que nós vamos ter que continuar. Eu queria fazer em 4 reuniões a gente explanasse tudo. E eu vou me esforçar para isso, viu, irmãos? Mas eu tô vendo que esse assunto ele é muito profundo para a gente ficar é, apenas numa aula. Então, o que mais que ele traz? Refrigério e renovação. Salmo 23, verso 5. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, a unção traz consolo, alegria e renovo espiritual. Então, unge a minha cabeça com óleo. Então, a unção traz vida abundante e traz paz e restauração. Então, a unção não é apenas um arrepio que a gente tem na coluna quando é exposto a uma música, uma, uma sala cheia de crente. Nada disso. O que mais, irmãos? Pode ser considerada ali a unção, né? A finalidade da unção. Manifestação da presença de Deus. É a presença manifesta da glória de Deus. Amém? E ali os demônios são expostos, ali eu me quebranto, ali o Senhor fala comigo, ali o Senhor quebra fortalezas, ali eu sou edificado, ali eu me prostro diante do Senhor, ali eu celebro diante do Senhor. Amém? Então, 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 a 22 diz: Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também selou e deu o penhor, ou seja, a garantia, o Espírito, com E maiúsculo, que significa o Espírito de Deus, em nossos corações. A garantia é o Espírito Santo nas nossas vidas. Amém, povo de Deus? Dúvidas até aqui?
Vamos recapitular aqui. O que é unção? É um revestimento sobrenatural dado por Deus, te capacitando a fazer algo para Ele, no poder ou na força dele. 2, é a medida do poder de Deus que ele derrama na vida de um vaso. 3, é um ato consagratório para uma pessoa exercer uma função ou ministério com mais eficácia, excelência, qualidade e autoridade. Quem foi ungido na Bíblia? Profetas, reis como Davi, como Saul, como N reis, sacerdote. Então, os profetas traziam o recado de Deus para o povo. Os sacerdotes levavam a demanda do povo a Deus. Os reis estabeleciam o governo e os territórios e os mobiliários aonde o Senhor se manifestava ali também. Eram separados, eram santos, eram dedicados a Ele. E é isso. Então, no Novo Testamento, nós temos Jesus, os apóstolos, os crentes, e aí nós falamos aqui que 1 João capítulo 2, verso 20, mas vós tendes a unção do santo, você tem a unção de Jesus para operar na mesma coisa, irmãos. E já caminhando para o final aqui, como é que eu recebo essa unção? Como é que eu faço para obter? Como recebemos a unção? Como obtê-la? O que você vai precisar? Sede da presença de Deus. O que mais? Você vai precisar de obediência. O que mais? Você vai precisar se encher. Você vai ter que cultivar uma vida de oração. Renúncia. Renúncia. Renúncia de quê, pastor? Tempo, talento, que fala de você, de fato, dispor o que você sabe fazer, o que você faz bem. O físico, emocional, financeiro. Então, dentro do físico aqui, está de fato fazer jejum. E aqui é pagar um preço físico mesmo. Quando nós falamos preço, é uma renúncia,
que vai monte, caminhada com propósito. Sabe aquelas pessoas que vão fazer procissão, que vai para fazer um monte de coisa, que caminham a pé? Aqui é uma tradição. As pessoas saem no trevo ali de Goiânia para Trindade, caminham um monte, pagam um preço físico mesmo, para conseguir favores ou para cumprir um voto. Mas nós temos revelação, queridos. Então, quando nós temos revelação e fazemos com a intenção certa, funciona. Então, o jejum, esforço. Quando você dedica força ali também para fazer algo, uma limpeza operacional, é uma limpeza, igreja, obra social. São renúncias, entendeu, gente? Então, emocional, você vai abrir mão de algumas coisas, né? Então, você tinha tudo para poder falar algo, para, vamos dizer assim, argumentar ou se defender. Mas você, Deus, eu quero colocar diante do Senhor. Quem me defende é o Senhor. E você vai morrer. Você vai se entregar, vai deixar o povo falar. Forte, né, gente? Às vezes nós queremos defender a reputação, queremos a nossa imagem, mas tem situações que o Senhor vai nos colocando que detonam a nossa imagem. E aí? Só Jesus. Você vai esperar o tempo certo e ele vai te justificar. Financeiro, de fato, irmãos, fazer renúncias financeiras. Então, são ofertas de desafio. São ofertas ousadas, ou, né, com propósito. Então, fala aqui de semeaduras fortes, entende, irmãos? Assim, já teve níveis de renúncia que eu fiz diante do Senhor financeiro que me custou muito, que doeu para mim naquela hora. Então, antes de algo ser seu, muitas vezes você vai ter que colocar no altar dele como uma renúncia. Tempo, dedicar tempo mesmo, irmão. Como é que eu falo que é algo importante para mim se eu não dedico tempo? Renúncia. O que mais? Andar em comunhão com o Espírito Santo, ter fé, que Deus é poderoso, é cultivar um relacionamento com Ele. Andar com Deus. Entenderam, gente? Então, essa questão da unção de Deus é para todos, independente de sexo, de faixa etária, de cargo ministerial, de nível social, do que for. Deus tem isso para você, independente do seu nível intelectual, depende de você estar faminto. Quanto mais o Espírito Santo tem de mim, mais eu tenho dele. Entendeu?
A medida de unção que Deus derrama sobre a vida de uma pessoa, ou que ele separa essa pessoa para algo diferente e maior, é a medida que essa pessoa se entrega. Então, é a medida que eu me entrego, né, para um impacto no reino, entenda? Todas as vezes que Deus vai derramar unção sobre a vida de alguém, é capacitando ele para que ele possa ser um instrumento ou um canal de bênção e favor para a expansão do reino, para glorificar a ele. Então Deus não vai derramar a unção numa pessoa. Deus, agora eu quero andar na cidade, quando eu passar minha sombra vai curar. Ih, meu irmão, Deus não vai fazer isso só para inflar seu ego, não. Deus pode fazer sim, mas antes ele vai te tratar bastante para você não deixar o orgulho subir. Você vê que Paulo viu coisas inefáveis, coisas difíceis de explicar, mas Deus trouxe algo ali para que ele não se glorifiasse, para que ele não ficasse orgulhoso. Se Deus te der coisas, se Deus derramar um som na sua vida e você se tornar um orgulhoso, vai começar a nascer chifre e rabo. Eu tô te falando. Quanto mais unção, mais humildade, mais você tem que servir. Para que Deus vai derramar na vida de alguém unção se essa pessoa não serve? Ela quer o quê? Unção e ministério para se autoafirmar? Ela quer dons para se autoafirmar? Não, queridos. Então, o que você vai ter que fazer? Isso vai precisar crescer. Então você vai precisar cultivar essa unção, desenvolver. Você vai precisar aperfeiçoar. Então, por exemplo, a unção, ela vem para capacitar. Eu não sei orar. Você vai orar ao Senhor, Deus. Eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. E você vai se dedicar a orar. Quanto mais você se dedica, mais o Senhor vai te capacitando. Entende? Ah, Senhor, eu quero exercer ministério. Começa servindo no que precisa, no que dá. E à medida que você vai se doando, mais Deus vai derramando e mais vai ficando claro acerca do teu ministério, a unção, propósito e destino no reino. Então eu preciso bater, pedir, bater, buscar. Então, eu peço, né? Bato, peço, busco, me dedico a jejum, oração, à Bíblia, a essa comunhão intensa com Deus. Eu pago um preço, né? Vamos dizer assim, eu dedico o físico, o emocional, o financeiro, tenho altos níveis de renúncia e tudo aquilo que eu lanço, né? Eu faço morrer em mim, né? Menos de mim, mais dele. Menos de mim e mais dele. É assim que a unção aumenta. É assim que a unção é ativada. Então, quanto mais ungido, né? Quanto mais unção, mais o quê? Escreve aí. Quanto mais unção, mais humildade. Menos orgulho tem que ter no nosso coração. Quanto mais eu
Dou, mais eu tenho. E quanto mais eu tenho, mais eu dou. Beleza, pessoal? Amém? Glória a Deus. Dúvidas, reclamações, sugestões, e aí? Dúvidas, sugestões, reclamações? Então, fizemos aqui um negócio. Que bênção, amém? Bom, é muita coisa. Espero que o Senhor tenha falado do seu coração, que você tenha sido edificado com essa ministração, que o Senhor continue te capacitando, que o Senhor continue te renovando, que o Senhor continue te fortalecendo e que seja um tempo de consagração ao serviço do Senhor, de capacitação sobrenatural, autoridade, de romper julgos e opressões, que o Senhor possa derramar sobre a sua vida de uma forma poderosa. Amém? Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. O que mais te chamou a atenção nos assuntos que nós falamos aqui? Escreve aqui. Ou abre o microfone e fale comigo. Fale com a gente. Vou aguardar aqui, porque às vezes escrever demora um pouquinho. Sem unção, o chamado se torna perigoso. Renúncia é difícil, porém necessário demais. É isso, irmãos, renúncia. Quanto mais o Espírito Santo tem de mim, mais eu tenho dele. É uma troca, não é bem uma troca justa, né? Mas é uma sem renúncia, sem morte, não tem vida. É uma condição sine qua non, ou seja, indispensável, sem a qual não tem ministério, não tem propósito, não tem nada. Não tiver renúncia, não tiver preço. Se não tiver identificação com a cruz, não tem chamado, não tem unção, não tem ministério, não tem nada, não tem dom. Aleluia. Vamos orar, né, povo de Deus? Mas alguém quer falar algo? Forte, a entrega sempre será necessária. Amém.
Amém, amém, amém. Então é isso, povo de Deus. E aí, dentro dessa questão aí de unção, como obtê-la, né? Você vai ter também por associação, né? E aconteceu que todos os que conheciam anteriormente viram que ele realmente profetizava entre os profetas, e o povo disse uns aos outros: que é isso que aconteceu? O filho de Quis, está Saul também entre os profetas? Então você está associado àquele ambiente ou aquelas pessoas, você vai começar a fluir nisso também, né? Então o Espírito desceu sobre Saul porque ele estava na companhia dos profetas, né? O Espírito Santo desceu sobre Jesus quando ele estava sendo batizado por João, né? Você vai vendo essa questão. Se você andar com lobos, você vai acabar, você vai aprender o Ivar. Se você se associar com águias, você vai aprender a voar grandes alturas, né? A outra coisa também, impartição. Então Samuel pegou o chifre cheio de óleo e ungiu em meio aos seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então a transmissão tem mais a ver com a revelação do que com a manifestação. Você pode transmitir a unção do Espírito Santo, mas não a intimidade com o Espírito Santo. Tá bom? E por último, desespero, que envolve todas aquelas áreas. É de fato você se render diante do Senhor. Irmãos, uma das coisas mais fortes para ativação de ministério. Você fala: Deus, eu quero ser um canal de bênção e favor do Senhor. Eu quero ser diferente. Senhor, ativa o meu ministério. O ministério que o Senhor tem para mim. Experimenta fazer um jejum de 40 dias só no líquido para você ver. Irmãos, praticamente todos os homens de Deus que eu conheço, que têm sido grandemente usados por Deus, fizeram a esse nível de renúncia. Um jejum de 40 dias para ativação do ministério. Então, o líquido pode ser caldo, água, água de coco. Tem gente que só foi na água de coco, ou na água natural, ou na água e pão. Enfim, não importa. Eu fui dessa maneira também. Fui só no líquido, 40 dias. O Senhor começou a ativar dons. O Senhor ativou visão. O Senhor ativou unção. Comecei a trabalhar com libertação, com cura. Deus fez sinais extraordinários. Então, é uma chave aí para gente manifestar. Se você não quer ver nada disso, não faça um jejum de 40 dias, não faça um propósito para isso. Todas as vezes que você precisar de uma virada ministerial, de Deus mover algo, né? Você vê algo sendo estabelecido ali. Faça esses propósitos, esses níveis de renúncia, que o Senhor vai abençoar poderosamente. Amém? Glória a Deus. Chave é a renúncia, não tem jeito. Menos de mim, mais dele. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos e irmãs. Te agradeço e te louvo, Senhor. Aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida, derrama, Senhor, sobre a vida deles também. Senhor, que o teu Santo Espírito possa trazer, Pai, a unção, o revestimento, a autoridade, a revelação, as movimentações, Pai. Anjos ministradores que trabalham e operam, Pai, em nome de Jesus. Seus filhos estão querendo operar, Pai, nos dons, estão querendo operar, Pai, nos ministérios, estão querendo operar, Pai, naquilo que o Senhor derramou. Senhor, seja por associação, seja por impartição, seja por desespero, que os teus filhos, Senhor, possam crescer e avançar. Eles possam crescer de fome e sede do Senhor, Pai. Que eles possam entender que por mais que existem essas questões, nada substitui a intimidade com o Senhor e o tempo de qualidade com o Senhor, Pai. Que em nome de Jesus seja liberada essas chaves
sejam ativadas nas vidas dos seus filhos, Senhor, e a oração deles tenha um impacto diferente. Que a vida deles, Senhor, tenha um impacto diferente. Que o testemunho deles, Senhor, tenha um impacto diferente. Que muitos possam vir no meu particular ali, Senhor, testemunhando acerca daquilo que o Senhor fez, está fazendo, em nome de Jesus, Senhor. Acrescenta vida aos dias dos seus filhos, acrescenta filhos e filhas na fé, acrescenta, Senhor, autoridade, unção e a verdade do Senhor possa ser estabelecida de uma forma poderosa em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Seja um tempo de estabelecimento dessas virtudes, do poder, da unção e da verdade de Deus sobre ti, sobre a sua casa, sobre os seus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Qualquer coisa, pode chamar ali que nós vamos conversando. Deus abençoe.